Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Davi Oliveira e mais um Café com Propósito. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. E hoje nós estamos aqui nesta quarta-feira. Vamos trazer aqui mais uma aula, mais uma mensagem dentro da série que nós começamos aqui na segunda-feira. Uma série que fala sobre o impacto das palavras. Muito bem? Nós estamos aqui tratando essa série dentro deste livro aqui, né? Da doutora Joyce Meyer, essa grande pastora, escritora, palestrante mundial, que já escreveu aí várias dezenas de livros e já vendeu mais de 100 milhões de cópias de livros pelo mundo. E ela escreve esse livro, então, aqui que fala sobre mude suas palavras, mude sua vida, entenda o poder de cada palavra que você diz. É uma série para que você possa melhorar a sua vida, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem é no falar. Muitas vezes nós não temos êxito em nossas falas e às vezes com isso a gente não tem vitória nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Então, querido, você que entrou aí agora, pegue caneta e papel, que hoje nós vamos dar continuidade aqui nesta série, o impacto das palavras. Isso mesmo. Segunda-feira nós começamos a falar aqui sobre que há poder nas palavras. Ontem nós falamos assim, dome sua língua. Se você não assistiu essas aulas, você pode vir aqui embaixo na playlist e assistir essas aulas que ficaram gravadas, para que você possa acompanhar e também receber uma bênção dentro dessa série aqui. Amém? Bem, querido, vamos dar sequência aqui então hoje. O título da aula de hoje vai ser Jejum de Palavras. Nós estamos aqui trazendo um resumo aí dos pontos importantes aqui desse livro, né, da Joyce Meyer. E hoje tem um capítulo aqui importante que fala sobre jejum de palavras. Nós vamos aprender aqui, dentro da palavra de Deus e com essa grande pastora e escritora Joyce Meyer, alguns conceitos sobre jejum de palavras. Eu quero aqui até trazer um testemunho dela, muito importante, da vida dela, para que nós possamos levar para a nossa vida. Então, eu quero ler um versículo, que tudo que nós falamos aqui, né, nós temos baseado dentro da palavra de Deus. Eu quero ler um versículo para te ajudar e para a gente trazer, então, esse comentário aí sobre jejum de palavras. Está lá no 1 Coríntios, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que fala assim, presta atenção, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, uma das coisas mais difíceis da nossa vida, que nós somos tentados, é ao falar. E nós precisamos, então, ter esse cuidado, né? Porque nós somos tentados o tempo todo, durante a nossa vida, em falar mal e talvez criticar, desejar o mal para as pessoas. E nós precisamos, então, tomar cuidado com isso. E ele fala que Deus nos livra disso e nos ajuda a suportar quando a gente busca Ele, porque Ele é fiel. Amém? Eu quero aqui trazer então um comentário em cima aqui do livro da Joyce Meyer sobre esse título de hoje, esse tema de hoje, jejum de palavras. Eu quero que essa aula te ajude muito. Você que está entrando aí agora, que Deus te abençoe então e que você possa levar para a sua vida e ser edificado através dessa aula de hoje. Quando falamos em jejum, presta atenção, geralmente estamos falando de nos abstermos de comida por um período a fim de purificar o corpo de toxinas ou com propósito espiritual de que as nossas orações sejam mais devotadas, mais poderosas e para nos aproximar mais de Deus. Mas há outras coisas dos quais podemos nos abster além da comida. E hoje nós vamos aprender sobre isso aqui. Então, o jejum, para todo mundo que já sabe, você não sabe, o jejum é quando você se abstém, então, de alguma coisa, principalmente de alimento, para que você possa
como diz Paulo, né? Enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. E aqui dentro dessa série, o impacto das palavras, o jejum então de palavras, ele é muito importante para que você possa se fortalecer aí na sua vida e ter uma vida abençoada, tá bom? Deus falou por intermédio do profeta Isaías e disse a ele que, embora as pessoas estivessem fazendo jejum de alimentos, elas viviam em contendas, maltratando os trabalhadores, não ajudando os pobres e necessitados, apontando o dedo e escarnecendo das outras pessoas, e se envolvendo em todas as formas de falatório falso, áspero, injusto e mau. Ele está falando para mim e para você aqui, lá em Isaías 58, 1 a 9, que tem muitas pessoas que fazem o jejum de alimentos para se fortalecer espiritualmente, mas esquece que precisa ter um coração amoroso, né, para ajudar vidas e não maltratar vidas. Amém? E uma das coisas então que nós precisamos tomar cuidado é na nossa fala. Amém? Então aqui há um comentário que fala que as pessoas estavam acostumadas a jejuar muito nos dias de Jesus. Então nos dias de Jesus também se jejuava muito, principalmente os discípulos que aprenderam com Jesus, porque o próprio Jesus, quando ele foi batizado em água, ele jejuou 40 dias e 40 noites, bebendo só água, né, para que ele pudesse ser fortalecido e começasse o ministério dele aqui na terra. Então, querido, fazia parte do ritual religioso, né, daquelas pessoas. Mas Jesus lhes disse, olha, que o que estava no coração delas e saía por suas bocas era muito revelador e importante. Presta atenção nessa passagem bíblica aqui, onde Jesus vai falar sobre a questão de você segurar as suas palavras e ter um jejum de palavras. Vocês não veem nem entendem que tudo que entra pela boca passa pelo estômago e assim passa para o lugar onde são depositados os dejetos? Mas tudo que sai da boca, aqui que está o perigo, coração, né? Meu querido, minha querida, mas tudo que sai da boca vem do coração, e é isso que toma o homem puro e o contamina. Então, quando nós conclamamos aqui, e a Jossimaia vem com muita propriedade falar para mim e para você, que nós precisamos ter esse jejum de palavras, que é para não, então, contaminar, né, a nossa mente, o nosso coração e levar o mal para as pessoas, porque do coração vem os pensamentos, raciocínios, questionamentos e projetos malignos, como o assassinato, o adultério, o vício sexual, o roubo, o falso testemunho, a difamação e o falar irreverente. São esses que tomam o homem puro e o contaminam. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Tomar cuidado com nossas tentações. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês comem e vão ao banheiro, então tudo que ingeriram se vai, mas as coisas que saem de suas bocas são problemas aprisionados no seu coração e são muito mais importantes do que aquilo que se come. Ou seja, então aquilo que você fala, aquilo que você deseja para as pessoas, principalmente o falar, vem do coração. Então, o jejum de palavras, ele precisa começar da onde? Dentro do coração. Ou seja, seus sentimentos, você tem que pedir ao Espírito Santo que mande sobre você o fruto do Espírito Santo para que você possa ter amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio para poder falar, né? Não falar o que está cheio do coração, porque Jesus fala que se você fala o que está cheio do coração, você pode se contaminar e você pode prejudicar as pessoas. O que aconteceria se passássemos tanto tempo refletindo e planejando sobre o que vai sair da nossa boca? As palavras, então. Como fazemos com o que colocamos dentro dela? Nosso alimento, né? Então, querido, essa manhã eu quero te fazer um convite para que você possa refletir
e para que você possa levar para a sua vida. Amém? Então, eu quero agora trazer aqui um pequeno testemunho da Joyce Meyer, onde ela conta uma história aqui sobre essa questão do jejum de alimentos e o jejum de palavras. Preste atenção aqui. Vou contar aqui então o testemunho dela. Ela fala assim, olha, a doutora Joyce Meyer, tenho tentado há 3 anos concluir com êxito um jejum de palavras. Para mim isso significa que quando a Bíblia me instrui a não falar de certo modo, faço o meu melhor para me refrear e não fazer isso. E quando falho, imediatamente me arrependo. Peço perdão a Deus e procuro fazer melhor no futuro. Também significa que quando estou falando ou pensando em falar e o Espírito Santo sussurra, olha só como começa então esse jejum de palavras. Aí o Espírito Santo sussurra e fala, não diga isso. Paro imediatamente e repenso o que devo dizer, se é que devo dizer algo. Então muitas vezes não é hora de falar. Muitas vezes você vai falar e fala coisas que não era para falar, mas peça ao Espírito Santo para te ajudar e ele vai sussurrar no seu ouvido o momento de falar e o que falar. Aí ela fala assim, olha, adoraria ser capaz dele dizer que tive um enorme sucesso, mas a verdade é que não tive. Melhorei e estou tentando comemorar os meus sucessos, pois escrevi um livro sobre isso também. Como biscoito, compro os sapatos, mas tem um caminho tão longo a percorrer que às vezes isso me deixa triste. Sou lembrada de que a Bíblia diz que ninguém pode domar a língua. Nós falamos isso aqui ontem, sobre dome a sua língua. E acredite, estou contando firmemente com Deus, ou seja, nós precisamos contar com Deus, tanto para domar nossa língua, como para aprender a fazer um jejum de palavras, porque o jejum de palavras é um complemento, é você completar, né? Você domar a sua língua. E para você domar a sua língua, você precisa fazer esse jejum de palavras. Amém? Então, querido, dando continuidade aqui, ela fala assim, sei que não posso fazer isso sozinha. E nós não damos conta de fazer isso sozinho, mas não posso desistir. Essa é uma tarefa em que sinto que preciso continuar perseverando até ter vitória. E também estou consciente de que estou ousando escrever um livro sobre o poder das palavras, tentando ensinar as outras pessoas a tomarem cuidado com o que dizem. É possível que eu seja tentada pelo inimigo como nunca fui antes, porque você não para agora mesmo e ora por mim mesmo e por mim, ela fala, para que ambos possamos resistir à tentação de dizer somente o que Deus diria quando falamos. Ela pede oração aqui por mim, né? Ela pede oração por ela, porque quando ela estava escrevendo esse livro, ela foi tentada muitas vezes, né? E ela falando sobre palavras, e às vezes ela era tentada e falava coisas que não era para falar. E que ela aprendeu então, com esse livro, escrevendo esse livro, que ela precisava então domar a língua e fazer o jejum de palavras. E você essa manhã, será que você precisa disso? Eu quero trazer para você então uma mensagem essa manhã sobre isso. Que você possa buscar o Senhor para te ajudar a ter esse jejum de palavras. Você está disposto a parar de falar e a reconsiderar o que está dizendo? Ou está prestes a dizer a qualquer momento em que o Espírito Santo sussurrar a você? Não diga isso. Então, o meu convite essa manhã para você refletir é tome cuidado ao falar. Pense bem, ore antes. Nós falamos aqui ontem sobre domar a língua. Precisamos orar muito para que Deus nos ajude sobre isso. Então, fazer isso na prática não é tão fácil, eu sei disso, quando simplesmente dizer que você o fará. Parece que às vezes a boca é como um animal selvagem que se solta e começa a correr e derrubar as coisas. E é difícil fazê-la parar, não é verdade? Ou ela é como um daqueles brinquedos de corda que uma vez, tendo dado corda, não para até ele acabar a corda. Esses brinquedos são muito irritantes
e geralmente mal consigo esperar até que eles se calem, isso faz com que eu me pergunte se as pessoas às vezes sentem o mesmo a meu respeito quando eu estou falando. Ore para que você assuma o compromisso de fazer um jejum de palavras, né? Mas quero que você saiba que essa pode ser uma missão para toda a vida, não por alguns dias, algum instante, algum momento qualquer. Creia que Deus verá, né, o nosso coração, e talvez isso faça sorrir simplesmente para saber que não queremos pecar com a nossa boca jamais. Amém, queridos? Então é isso, essa aula de hoje nós aprendemos aqui com essa grande mestre do Joyce Meyer, que para poder a gente vencer na vida, ter sucesso, nós precisamos ter jejum de palavras. Não só você que é crente, né, que está acostumado a fazer esse jejum de alimentos, pense bem, quando estiver jejuando, fazendo jejum de alimentos, pense que você, né, tem que fazer também um jejum de palavras, porque tem muita gente falando demais, e às vezes a pessoa que fala demais, como diz o outro, ela fala besteira, né? E ela prejudica a vida dela e muitas vezes prejudica a vida dos outros em falar demais. Então, que você possa essa manhã fazer isso. Comece agora então orando, pedindo ao Espírito Santo para te ajudar a fazer esse jejum de palavras. Ou seja, você vai jejuar, você vai conter, você vai aí fazer um filtro, você vai educar a sua fala através do jejum de palavras para que você possa ser abençoado e que você possa falar as coisas certas na hora certa, que Deus te dê sabedoria, que Ele possa, né? Você vai falar aqui igual a Joyce Meyer, que orava e falava para o Espírito Santo: "Ô Espírito Santo, me ajude", e que você possa orar nessa manhã pedindo ao Espírito Santo: "Espírito Santo, sussurre no meu ouvido, coloca no meu ouvido as palavras que eu devo falar." Amém, querido? Então é isso, nós ficamos por aqui nessa aula de hoje sobre o jejum das palavras. Que Deus te abençoe, tá bom? Eu quero então agora pedir você que está entrando aí agora, que ainda não é nosso aluno, inscreva aqui no nosso canal. Amém? Porque escrevendo no nosso canal você vira aluno aqui do Café com Propósito, tá bom? Acione o sininho para você ser lembrado de todas as aulas que estão indo aqui ao ar, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Me ajude também, dá um joinha, curta essa mensagem, isso, curta, comente, fala aí de qual cidade você está, para a gente saber qual que é a sua cidade. Eu gosto de saber de qual parte, né, das cidades que estão nos ouvindo, tá bom? Muito bem, e você pode me ajudar aí compartilhando essa palavra também, tá? Tem muita gente precisando aí aprender a fazer um jejum de palavras para ser abençoado. Vem aqui embaixo da setinha, compartilha essa mensagem pelo menos para 7 pessoas. Eu tenho certeza que tem pelo menos 7 pessoas precisando aí aprender a questão do impacto das palavras, o que a mudança no seu modo de falar pode melhorar a sua vida, tá bom? Espero aqui amanhã em mais uma aula. Fica com Deus, paz e prosperidade.